Jesus no lar, Neio Lúcio, 21. O rico vigilante. Tiago, o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais, e terminando o interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente: um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos referentes à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Então, nós vemos que o homem não era um homem leviano, ele não era avaro, ele seguia um caminho reto, conhecia os ensinamentos de Cristo e traçou como meta seguir esses ensinamentos. O que ele tinha visto? Lido bastante, né? Conselhos referentes à prudência. Depois de sentidas as orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E, por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida haviam se alterado, sem que ele mesmo percebesse. O que aconteceu? Ele fez o que muitos de nós fez ou está disposto a fazer. Trabalhou para fazer seu pé de meia, né? Que ele leu bastante sobre a prudência. E, como se diz, para depois disso desfrutar o fruto do seu trabalho com a família, com aqueles que amava. Mas Jesus está contando que quando ele juntou o dinheiro que queria, tudo havia se modificado sem que ele percebesse. Sua família, seus amigos se modificaram porque ele só investiu no ter. Não percebeu que o amor também é investimento. Durante esse tempo, ele não investiu nas relações. Os filhos cresceram sem a sua atenção assim, de carinho, né? Só com a atenção de não faltar nada, né? Material. Havia se distanciado da esposa no sentido de não investir no convívio. Quantos de nós chega cansado em casa e não quer saber de conversa? Não quer saber como estão os filhos? Se souber que eles não estão agindo corretamente, os castiga e assunto resolvido. Está cansado para brincar com os filhos, para perguntar como foi seu dia. Só pergunta se está precisando de algo material. E muitas vezes ainda traz serviço para casa. Mas vamos continuar a história. O lar, antes simples e alegre, adquiriu aspecto sombrio. A esposa se fez escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo, já que ele não tinha tempo para ela, né? Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. Como não havia uma relação de amor entre eles, a única coisa que interessava, né, era o dinheiro. A amizade fiel desertou. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, o cercaram de inveja e ironia. Então, viam a sua propriedade material, né? Então, eles queriam ter o que ele tinha para serem tão felizes quanto. Vamos lembrar que a maioria de nós procura a prosperidade material achando que ela é tudo. As autoridades da localidade em que vivia o obrigavam a dobradas atitudes
atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes o visitavam a cada instante, propondo-lhe transações criminosas e descabidas. Propunham negócios ilícitos. Servidores o bajulavam com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para amaldiçoarem o seu nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era forçado a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Então, sua casa ficou muito melhor, ostentava bens, então ele precisou colocar cerca elétrica, contratar seguro, né? Pois é, depois de tanto tempo correndo atrás do ter, sobrou quase nada do ser. Agora ele tinha dinheiro de sobra, tempo de sobra, mas faltava o afeto. A pergunta que devemos nos fazer é: qual o preço que ele pagou para ter o que ele juntou? De que ele abriu mão? Vale a pena? Há necessidade da prudência? É evidente que precisamos fazer sacrifícios. No momento que estamos vivendo, há sim necessidade de prudência. Procurar ter uma boa escola para os filhos, uma casa para morar. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Ele abriu mão do essencial. 20 anos é muita coisa. Em 20 anos, os filhos já são independentes, já perderam o convívio. Passados os 20 anos, não dá mais para brincar com eles, tomar um sorvete com eles. Eles precisavam da herança dos momentos afetivos, daquelas lembranças, né, que a gente carrega dos pais, dos avós, né? Aqueles momentos, aquelas frases ditas, enfim, né? Aquelas brincadeiras. Agora, lhe sobrava tempo para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Então, esse foi o preço alto que ele pagou por toda aquela dedicação aos bens materiais, né? Gastrite, enxaqueca. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem fim. Então, caiu a ficha. Ele percebeu que tudo era tão diferente daquilo que ele tanto sonhou. Vamos parar e pensar um pouquinho. Quando a gente decide fazer isso, ou seja, quando a gente resolve juntar dinheiro para depois viver as relações, a gente vai perdendo as pessoas pelo caminho. Os companheiros se desiludiram por se sentirem abandonados, as crianças cresceram e a gente não participou ativamente desse crescimento, apenas investiu dinheiro para que nada faltasse. Os amigos e familiares se afastaram, ou mudaram, ou morreram. A gente acha que eles mudaram em relação a nós, quando, na verdade, fomos nós que nos afastamos deles. O tempo passou, as pessoas daquelas relações não são mais as mesmas. Não existe mais aquelas relações. Sempre estamos com os afins, lembra? Nossa afinidade agora é com a pessoa que tem, não com a pessoa que é. E aí, temos o tempo, mas não temos com quem passar esse tempo. As pessoas aprenderam a viver sem a gente. Nos tornamos indispensáveis. Desculpa, nos tornamos dispensáveis, né? Ninguém conta mais com a gente, então não fazemos mais falta. Em certa noite,
porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. E como nós sabemos, né, toda oração sincera é atendida. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho, uma imagem de pouca duração, né? E lhe diz, compadecido: toda fortuna que corre como as águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Ou seja, não é errado ter riqueza, desde que o dinheiro flua. Nós vimos aí que ele falou que estava trancafiado nos cofres. E não para ficar parado como poço venenoso, como disse o anjo. Vamos lembrar que água parada apodrece. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água sacia a tua sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo basta a tua refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar quando alguns fragmentos de lã aquecem o teu corpo? Em trânsito para o sepulcro. Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende as alegrias do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria de muitos. O dinheiro da terra somente vale pelo bem que possa fazer. O dinheiro da terra somente vale pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e no dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes economias. Suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Então, ele passou a doar, passou a empregar o dinheiro para o bem, né? Legal, né? Só que a história não acaba assim nesse final feliz. A mudança também tem um preço. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa olhou com estranheza e revolta. Os filhos o odiaram e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Então, toda mudança não é entendida imediatamente, para começo de conversa, né? Principalmente quando envolve outras pessoas. Ele resolveu enriquecer sem saber a opinião da esposa, assim como ele trocou a atenção dos filhos pelo trabalho. Eles aprenderam a se virar sem ele, aprenderam a valorizar as posses. Como é que eles entenderiam que de uma hora para outra ele estava distribuindo o que doou tanto, né? Durou tanto tempo para ser construído. Aqueles que estavam com ele não estavam por ele, estavam pelo dinheiro dele. E ele estava acabando com aquela fortuna acumulada. Para eles era revoltante. Toda escolha que fazemos aproxima ou repele as pessoas com as quais convivemos. Quantas mansões são vazias? O respeito dos servidores é formal, é só pelo salário. A companhia da esposa é só por conveniência. Cada um tem a sua vida, seus compromissos, e o outro não faz parte desses compromissos. Os filhos se casam e nem aparecem, ou se aparecem é por interesse financeiro.
E normalmente essas pessoas acabam desencarnando sozinhas ou numa creche de idosos sem receber visita. Agora, se deixarmos de lado o julgamento, né? Vamos observar que normalmente o desejo de juntar dinheiro é impulsionado pela busca por segurança e controle, contra medos inconscientes de escassez, né? Medo que falte alguma coisa. Então, a pessoa adia o prazer imediato em prol de tranquilidade futura, autonomia e realização de sonhos. As pessoas poupadoras sentem ansiedade com a possibilidade de imprevistos, desemprego ou medo de que alguma catástrofe aconteça. E aí o dinheiro reduz essa ansiedade. Poupar é visto como um meio de não depender de ninguém. Garante a possibilidade de escolhas. Eu tenho dinheiro, portanto, eu posso realizar o meu sonho. Guardar dinheiro exercita o autocontrole, permitindo que a pessoa priorize objetos de longo prazo em vez de impulsos de consumo momentâneos, e de certa forma é excitante acompanhar o crescimento de uma soma acumulada. A gente vai vendo os juros, vai vendo a renda aumentar, né? Isso é estimulante. Na verdade, o acúmulo financeiro é uma ferramenta para apoiar a família, fazer caridade, investir em educação ou alcançar metas pessoais, como a compra de uma casa. Só que fazer caridade normalmente acaba sendo muito difícil. Acaba sendo a última coisa a ser pensada. É muito raciocinado. Será que a pessoa não é acomodada, preguiçosa? Será que ela realmente merece ser ajudada? Será que ela pede, mas ela não precisa? A pessoa passa a ser juiz da vida alheia, principalmente porque a falta de equilíbrio pode levar a pessoa a um estado de carestia permanente, onde a pessoa não aproveita a vida no presente por medo do futuro e passa a viver para poupar. Mas vamos lá, vamos ver como é que o Ney e o Lúcio termina a história de hoje. Mas, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. E Tiago, que comandava a palestra da noite, assim como o mestre silenciou, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Ou seja, aquele que tiver a coragem de um Paulo de Tarso, aquele que tiver a coragem de abandonar a vida que levava e iniciar uma nova vida. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.